Você já ouviu falar que a quetiapina engorda? Porque a quetiapina dá sono? No vídeo de hoje, nós vamos falar 7 fatos sobre esse remédio. Sua dose diária de saúde mental começou. A quetiapina ela é um remédio da classe dos antipsicóticos de segunda geração. Esses remédios são medicamentos que eles foram desenvolvidos a partir dos antipsicóticos de primeira geração, que eram remédios que vieram antes deles. Ela também tem função como estabilizador de humor, também com função antidepressiva, sendo um remédio muito versátil a partir de suas dosagens. A quetiapina, quando entra no organismo, ela pode se transformar numa substância que se chama norquetiapina. Essa substância ela tem duas funções bem bacanas. Ela tanto é um inibidor de recaptação de noradrenalina, como também um agonista parcial de um receptor que se chama 5-HT1A, que aumentando o índice de noradrenalina e também ajudando em relação à serotonina, ela acaba tendo funções antidepressivas, o que pode ajudar no humor em situações de depressão bipolar, entre outras condições que acabam levando o indivíduo a estar num quadro mais depressivo. A quetiapina comercializada possui duas versões, uma versão que nós chamamos de IR, que é de liberação imediata, e uma versão XR, que é de liberação estendida. A versão IR ela é de liberação imediata, então ela tem um início de ação mais rápida e o tempo de duração também é menor, mas costuma gerar mais efeitos colaterais para quem não tolera muito bem a medicação. Já a versão XR, que é de liberação estendida, ela dura mais tempo, costuma ter uma melhor tolerabilidade em termos de efeitos colaterais e ela costuma ser muito útil para quem precisa da ação do medicamento por mais tempo no seu organismo. Tá gostando do conteúdo do vídeo até agora? Então já deixa aqui embaixo no comentário se tiver alguma dúvida e se inscreve no nosso canal para a gente poder conseguir produzir mais conteúdos como esse. Quando nós falamos da interação da quetiapina com outras medicações, nós temos que entender sobre metabolismo. O que é o metabolismo de um remédio? É a maneira como o organismo recebe aquele remédio e faz com que ele fique disponível para que o corpo utilize as suas funções. É um grande regulador que o nosso corpo tem, uma função por meio das enzimas que recebe o remédio, processa ele e define por quanto tempo esse remédio vai ficar fazendo ação e quando ele tem que parar aquela ação e ir embora. Pensa mais ou menos assim, imagina que você vai 2 vezes por semana no supermercado e sempre compra um pacote de sal, só que você não está cozinhando direito em casa. Vai chegar um momento que o tanto de sal que você tiver no armário impede até de você colocar outras coisas novas no seu armário e você acaba tendo um problema, porque você está com uma super quantidade de sal ali. Agora já pensa por um outro lado, um cenário onde você vai apenas 2 vezes por mês no supermercado e só compra um pacote de sal em cada uma das idas. Só que todos os dias você cozinha para 30 pessoas. O que vai acontecer? O sal vai acabar muito mais rápido e você vai ter mais tempo sem ter sal em casa e quando você vai, você não pega o suficiente, então você está sempre com uma pouca quantidade de sal na sua casa para a demanda que você tem. Então, remédios que inibem a enzima CYP3A4, que é a enzima que metaboliza a quetiapina, faz com que a quantidade de quetiapina disponível aumente. Afinal de contas, ela não está conseguindo regular de forma adequada. Já alguns remédios que aumentam a quantidade de CYP3A4 faz com que a ação metabólica seja tão rápida em cima da quetiapina que os níveis dela fiquem baixinhos de forma precoce, diminuindo a ação dela. Então, remédios que aumentam a quantidade de quetiapina no organismo e os efeitos dela são remédios como itraconazol, cetoconazol, azitromicina. Já nós temos alguns remédios que diminuem o tempo de ação da quetiapina e a quantidade dela, como a fenitoína, carbamazepina, erva de São João. Por isso, é muito importante você sempre comunicar ao seu médico os medicamentos que você está utilizando e se por um acaso no meio do caminho você tiver uma prescrição de alguma outra coisa, também comunicá-lo, porque em alguns momentos pode ser necessário alguns ajustes. E sobre o sono, a quetiapina dá sono? Como nós falamos antes, ela tem um perfil muito versátil. E numa dosagem baixa, de 25 a 100 mg, ela tem um efeito que nós chamamos de antihistamínico. E isso gera sono. E é interessante porque nós falamos que é um efeito paradoxal, porque quanto maior a dose de quetiapina, menos sono ela acaba gerando. Então, entre 150 a 300 mg, lembra lá da norquetiapina? É o efeito que acaba gerando mecanismos antidepressivos, ansiolíticos, que é bem interessante da quetiapina, e acima de 400 mg, ela tem as ações em receptores D2, que é a função antipsicótica propriamente dita, que é utilizada para quadros de esquizofrenia, de mania, de psicoses de maneira geral.
Apesar de não ser indicada formalmente como um remédio para insônia, a quetiapina acaba sendo utilizado bastante com esse fim por conta do seu perfil de tolerabilidade e também de efeitos colaterais. Existem 3 alertas importantes a serem ditos sobre a quetiapina. Um em relação à parte metabólica, então a quetiapina pode gerar algum grau de ganho de peso, às vezes alteração no colesterol, até na glicemia. Isso costuma ser mais evidente com o aumento da dosagem, mas não é só relacionado com a dosagem. Então, por isso que quem está fazendo a utilização desse medicamento, é importante estar em investigação clínica sempre ali de tempos em tempos, para poder fazer o acompanhamento da forma mais certinha e estar sempre garantindo que o remédio não está causando nenhum efeito indesejado. O segundo alerta é sobre hipotensão ortostática. O que é isso? É quando você se levanta, acaba ali tendo uma tontura por uma alteração de pressão e pode acabar caindo. Então, é um alerta que nós fazemos, principalmente na população com idade mais avançada que usa quetiapina. No início do tratamento isso pode acontecer de forma mais incisiva em relação às quedas. Então, por isso é algo que a gente tem que ficar de olho. E o terceiro ponto são os aspectos neurológicos. Então, a quetiapina ela pode induzir algum grau de acatesia, de cinesia, que são algumas alterações de marcha, de fala, de mobilidade, movimentação. Isso é muito mais comum em antipsicóticos de primeira geração, os mais antigos, mas nós temos que ficar de olho também quando nós estamos falando da quetiapina. Um último ponto tem relação com a introdução e a retirada da quetiapina. Normalmente a introdução a gente faz de maneira gradual, então com doses menores que vão aumentando ao longo do tempo, até nós atingirmos um pico de dosagem em relação à clínica que nós queremos cuidar. De igual maneira, quando nós falamos sobre retirada, a gente fala sobre desmame, de ir retirando aos pouquinhos, observando como a pessoa vai ficando, para que o corpo tenha tempo de entender, tanto quando está introduzindo, quanto quando está retirando, entender o que está acontecendo com o nível daquele remédio que está aumentando ou diminuindo no organismo. Em algumas situações, quando nós vamos trocar a quetiapina por outro remédio, é comum você acabar tendo ainda uma dosagem de quetiapina com a introdução do outro remédio, e aí você vai fazendo um balanço, um vai diminuindo, o outro vai aumentando até a gente chegar na dosagem que nós queremos para aquele determinado paciente. Agora, lembre-se que isso pode variar muito de situação para situação, mas em vias gerais costuma ser dessa maneira que é feito, mas depende muito do tipo de situação que está sendo atendida. Gostou desse conteúdo? Já sabia dessas informações? Deixa aqui nos comentários suas dúvidas que eu vou respondendo todo mundo. Também envia para quem você acredita que vai ter benefício com esse tipo de conteúdo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, que acaba motivando bastante e ajudando a gente a produzir esse tipo de vídeo. Cuida da mente.